Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, de ciências. Hoje vamos fazer a revisão para finalizar aí todo o conteúdo que nós vimos durante esse período, tá certo? Nossa revisão é referente ao tema 8, máquinas térmicas, tá certo? Vou deixar com vocês o panorama, página 270 e 271, tá certo? Então vamos para a nossa revisão. Bom, turma, no capítulo 1 nós vimos a noção de máquinas térmicas. Inicialmente a gente tem que entender o processo físico disso, que é a movimentação da energia, que é o calor, que ocorre justamente pela variação de temperatura. Essa variação de temperatura é favorecida através de alguma fonte, no caso da fonte quente para a fonte fria. Isso ocorre, um ciclo, tá certo? Desse princípio, nós seres humanos, entendendo isso, podemos criar máquinas térmicas favoráveis para o desenvolvimento de algum benefício para a sociedade, dando origem, então, ao termo máquina a vapor. É só lembrar aí no caso da Maria Fumaça, da locomotiva, Então, no final do século XVII, a origem dessa máquina foi utilizada nas minas, para extrair carvão mineral. Só que tinha algumas consequências, sob pressão e tal. Então, o que foi feito foi criado, elaborado, inventado novas máquinas, tá certo? Até chegarmos também no processo de combustão que foi utilizado também como nas máquinas movidas a combustíveis, tá certo? Ou seja, nós estudamos o movimento dos pistões em 4 tempos, que no caso utilizados nos motores, principalmente nos automobilísticos. Bom, turma, no capítulo 2 nós estudamos os ciclos naturais, certo? Que nós temos aí que a própria natureza criou nessas máquinas térmicas, utilizando a água e o vento, que é um processo natural que ocorre pela diferença de temperatura, tá certo? Formação dos ventos ou a infiltração na água do solo são consequências desse processo natural, tá certo? Nós podemos utilizar de uma maneira bem mais simples, esses recursos, tá certo? Construindo moinhos, tá certo? Fazendo bombeamento de água ou até construindo represas para poder gerar energia, tá certo? Um outro ponto que a gente discutiu nesse ciclo natural é a gente poder respeitar o equilíbrio, certo? Desse ciclo natural dentro do nosso planeta e preservar a natureza, tá certo? Desses recursos. E na parte final desse capítulo, nós ressaltamos, turma, a questão dos combustíveis, Entendemos que existem 2 tipos de combustíveis, os renováveis e os não renováveis. Renováveis, pelo próprio termo fala, é aquele que se renova, que a gente pode estar todo o tempo utilizando e se renovando com a natureza. No caso da água, dos ventos, a madeira, certo? O etanol, que é utilizado provindo da cana-de-açúcar, tá certo? O álcool, E os não renováveis, que levam milhões e milhões de anos para se formar, então por isso que a gente chama de não renováveis, Que a gente encontra os fósseis, Se destaca aí principalmente desse termo, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Tá certo, turma? E nós finalizamos esse capítulo falando sobre a importância das máquinas térmicas na sociedade, O início da Revolução Industrial em 1760, o uso das máquinas e a mudança no comportamento da sociedade, o crescimento das indústrias e produção, ok? O uso dos recursos naturais em grande escala, Crescimento da população, certo? E imigração para as grandes cidades, principalmente na Inglaterra e na França, questão de problemas de saúde, esgoto, água potável, tá certo? Outro ponto nesse capítulo é a questão do avanço da ciência e tecnologia, Melhorias da condição de vida, na questão dos alimentos, vestuários e a proteção, nas variações climáticas também. Outro ponto também importante é a melhoria nas telecomunicações e medicina e várias produções de alimentos, E outro ponto importante a se ressaltar é a tecnologia na proteção do meio ambiente, tá certo? Consequência, infelizmente, desse grande avanço da Revolução Industrial trouxe grandes problemas para o meio ambiente. E agora, de um processo recente, a ciência se preocupa em trazer melhorias utilizando os recursos renováveis como fonte de energia para não prejudicar a nossa natureza, o meio ambiente, tá certo, turma? Então, vou deixar com vocês essa revisão, bons estudos e até a próxima.